Toda essa revolução no ambiente de negócios e na sociedade digital começou lá atrás. O Open Banking inaugurou a tendência, um sistema financeiro aberto que facilita a comunicação entre bancos e outras instituições, como seguradoras, plataformas de câmbio, de investimentos e previdência. Com ele, todo o histórico de dados de uma empresa, um empreendedor ou uma pessoa física que antes pertenciam às instituições, passam a ser de propriedade dos próprios clientes. Mas para onde vai essa tendência? Seria esse o início do impacto que a Web3 terá sobre o mercado e as instituições? Quem chega com a resposta no programa Fique por Dentro é Guga Stocco, cofundador da Futurum Capital. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Guga Stocco e eu estou aqui junto com a Ambima para falar um pouquinho de vocês sobre Open Finance, né? Então, eu acho que é um assunto bem interessante, e não só de Open Finance, mas também como que o mundo financeiro está evoluindo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender aí esses aspectos todos, né, que levam a essa evolução aí do mercado financeiro. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que saber, né, referente ao mercado financeiro, é o que está acontecendo, o que é Open Finance, né? Então, a gente viu, referente ao Open Banking, bastante coisa acontecendo no Open Banking, mas é importante a gente separar o que é Open Banking, né, da parte regulatória, né, com a parte de negócios. Então, eu gosto de deixar sempre a parte regulatória de lado um pouquinho, porque a parte regulatória é uma coisa que todos têm que seguir, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Se você pegar lá na Europa, você teve uma competitividade muito grande entre os bancos, né? Na verdade, né, o governo, né, na Europa falou, olha, nós precisamos aqui fazer uma competitividade. Então, você imagina que o banco alemão precisa competir com o banco grego. E o que acontece? Né? Na União Europeia, eu preciso ter essa competitividade, mas eu não podia pegar meus dados lá dentro do banco alemão e levar para o banco grego. Então, foram criadas regras para que eu pudesse transferir as minhas informações que estão de um banco para o outro. Tá? Isso virou uma lei. Não só a lei, né, para poder criar as APIs para poder levar minhas informações do banco alemão para o banco grego, como também, né, foram criadas questões de GDPR, que aqui no Brasil virou LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que diz o seguinte, olha, essa informação pertence ao cliente. Então, eu sou um cliente, se eu quero transferir minha informação de um banco para o outro, eu posso. Então, tem esse aspecto, que é o aspecto regulatório. Agora, é muito importante a gente olhar o aspecto não regulatório, quer dizer, o aspecto de negócios por trás de tudo isso. Então, na verdade, quando a gente está falando de Open Banking, né, Open Finance, ou estou falando em abrir as minhas APIs, o que é importante? É importante que a gente comece a tratar isso como se a gente fossem as Big Techs. Tá? Então, as Big Techs fazem isso. Como que elas fazem? Então, por exemplo, vou usar o Google como exemplo. Então, o Google faz o seguinte, ele cria um mapa, o Google Maps. Tá? Então, tem lá o Google Maps funcionando direitinho, aí ele cria a API do Google Maps e as empresas passam a consumir essa API. No momento que as empresas passam a consumir essa API, por exemplo, o Uber, né? O Uber usa o mapa do Google Maps, por exemplo, né? O Google passa o quê? Não só ofertar esse serviço para terceiros, tá? E ele ganha dinheiro ofertando tudo isso, como ele também começa a adquirir uma série de dados, né, desses terceiros. Então, e você também ganha mercado, né? O ecossistema de mercado fica ao seu redor. Então, esse é um exemplo muito bom, porque se você não usar o Google Maps, ou a API do Google Maps, qual que você vai usar? Né? Com o tempo, você acaba nem tendo tantas opções. Então, quando você começa a olhar num banco, né, é muito parecido com isso. Né? Então, vamos usar, por exemplo, a Amazon, outro grande exemplo. A Amazon precisava fazer o seu site. Né, e precisava ter o seu armazém para colocar seus produtos. Quer gastar tanto dinheiro no desenvolvimento do site, que em determinado momento falou o seguinte, peraí, já que eu gasto tudo isso, por que eu já não crio isso para terceiros? E aí nasceu a AWS. Né, então as empresas também utilizam, né, isso. E no galpão a mesma coisa, eu tenho que armazenar meus produtos aqui dentro, então porque eu já não forneço isso para terceiros também. Então, são esses dois pontos importantes, quer dizer, eu pego aquilo e uso para terceiros. Então, você imagina que os bancos entram na mesma situação. Quando a gente fala de Open Finance, né, no sentido de negócios, está dizendo o seguinte, olha, se eu tenho aqui um sistema para pagar boletos, por exemplo, eu tenho convênios, né, com concessionárias, né, no Brasil todo, por que eu não posso ofertar isso como serviço? Tá? Então,
uma fintech que entra no mercado agora pode consumir esse serviço e usar ele e não precisa fazer acordo com todas as concessionárias. Então, você vai pegando todos os pedaços do banco, imagina que fossem pecinhas de Lego, né? E essas pecinhas de Lego passam o quê? A monetizar todos esses serviços. Então, a gente olha aí o Open, né, de uma maneira geral, é isso. E, obviamente, no mesmo exemplo que eu dei do Google, você começa a captar muitos dados em cima de tudo isso. Isso é muito importante. E a gente já entendeu que dados é o novo petróleo. Né? Então, lá na capa da Economist, lá em 2016, já disse que dados é o novo petróleo. Só que a gente está numa era diferente. Né? Que agora, se dados é o novo petróleo, a inteligência artificial é a nova energia elétrica. Então, eu preciso o quê? Quanto mais eu me abro, quanto mais APIs eu tenho, né? Quanto mais empresas, né, ou fintechs conectadas à minha instituição financeira, por exemplo, mais dados eu coleto. Aí eu preciso pegar a inteligência artificial e transformar esses dados em alguma coisa. Então, na verdade, se eu tenho dados, preciso coletar dados, por isso que eu preciso estar open. Então, abrir, coleto dados. Transformo esses dados em informação. Quando eu faço isso, eu já mudo de nível. Né? Eu já estou falando, opa, esses dados aqui estão me dando informação, com essas informações já começo a trabalhar uma série de coisas. Aí eu tenho que transformar essa informação no quê? Em transação. Então, se você transformar a informação em transação, aí você ganha o jogo. Então, esse é o primeiro ponto. Você abre as APIs, você cria o ecossistema, você coleta dados, você usa o Big Data para trabalhar esses dados, depois você pega essas informações, né? Os dados transformam-se em informações, dessas informações você transforma em transação. Outro ponto importante aí dessa geração, né, da inteligência artificial é o quê? Que ele precisa transformar aí essas informações, né, em transações, e aí eu preciso o quê? São 4 coisas. Eu preciso hiperpersonalizar, tá? Então eu uso tudo isso para hiperpersonalizar. Eu preciso automatizar todos os processos repetitivos. Tá? Então, eu uso esses dados para automatizar tudo isso. É muito importante a gente fazer isso, porque a gente está numa sociedade de custo marginal de 0, quer dizer, eu preciso estar baixando meus custos toda hora, então eu não posso ter trabalhos repetitivos, e os dados estão aí para eliminar tudo isso. Eu preciso melhorar a experiência do ser humano. Tá? Então, melhorar a experiência do ser humano, o que é? Pô, se eu entro todo dia num lugar e tenho que acender e acendo a luz, poxa, então quando eu chegar naquele lugar, né, a luz já acende sozinha, né? Então, eu estou melhorando a experiência do ser humano. E, obviamente, a quarta coisa chama-se pervasive knowledge. O que é isso? Eu me antecipo à necessidade do consumidor. Tá? Então, eu já estou prevendo o que aquele consumidor precisa. Então, o que significa? Quando eu começo a fazer tudo isso, imagina que eu abri minhas APIs, né? No momento que eu abri elas, eu estou trabalhando dados, e aí eu vou construir um banco. Como que seria esse banco, então? Né? E olha que eu não estou falando ainda de blockchain, eu estou na Web 2, eu não fui para a Web 3 ainda. Né? Então, esse banco, imagina que ele fosse como se fosse um feed do Instagram. Eu abro esse banco, né? O que muda? Se eu tenho um banco hoje, eu tenho um app de um banco X, né? Do Bradesco, do Itaú, do Santander, não importa o banco que seja, né? Qualquer pessoa que tem aquele app, todos os apps são iguais, não é verdade? Né? Mas se eu estou usando dados, né, seria como se fosse o Instagram. O meu feed do Instagram é igual ao seu? Não, ele é completamente diferente. Então, imagina se o meu banco fosse completamente diferente. Toda vez que eu abro o aplicativo do meu banco, ele é completamente diferente do banco da outra pessoa. Como se fosse um feed. Eu faço o feed, ele vai calcular exatamente aquele momento que eu estou. Ele vai entender quais foram o que eu fiz no passado, ele vai pegar os dados relacionados da região e etc. Vai falar, Guga, olha, agora você precisa pagar essas contas. Tá? Faço assim com o feed, ele vai falar, olha, Guga, agora é o seguinte, esses são os investimentos que eu selecionei para você, inclusive já reservei um IPO específico aqui para você fazer o investimento. Eu vou lá com o feed de novo, ele fala, olha, é o seguinte, Guga, você almoça toda quarta-feira nesse local, então já fizemos a reserva, e se você usar o cartão, você vai ter um desconto. E por aí vai indo. Então, eu vou usando a hiperpersonalização, eu vou automatizando todo o processo que tem ali dentro, todo o trabalho repetitivo, eu vou melhorando a experiência do ser humano, quer dizer, eu vou me antecipando, né, criando todas aquelas tarefas repetitivas, ele vai pagando já as contas para mim, e ainda vou prevendo o que eu posso precisar, como, por exemplo, um IPO específico de um investimento e trazendo para mim. Então, isso é o poder, né, do Open Finance. Né? Então, a gente começa a fazer tudo isso. E aí a gente entra na Web 3, né? A gente traz um outro mundo. Quer dizer, eu trabalhando isso muito bem, na Web 3 a gente está falando da tokenização da economia. Então, o que é isso? Nessa tokenização, você imagina que está tudo tokenizado.
Como que é? Então, imagina que eu posso comprar um pedaço do Empire State e receber um pedacinho daquele aluguel. Tá? O que significa isso? Essa tokenização é mais ou menos o seguinte. Hoje, se eu vou abrir o capital da minha empresa, eu tenho todo um processo. Tá? Então, eu tenho lá um órgão, eu tenho a CVM, que vai lá e fala, está aqui o que você precisa para abrir o capital da sua empresa, eu vou, etc., sigo aquele processo e abro o capital. Se eu quero comprar um imóvel, por exemplo, também eu tenho todo um processo para comprar o imóvel, registro daquela escritura no cartório, e eu tenho todo um processo. E todos os ativos seguem um processo específico. E quando eu quero cruzar um ativo com o outro, eu não consigo, porque são completamente diferentes, né, os órgãos que cuidam de cada ativo. A tokenização da economia diz o seguinte, olha, no momento que eu tokenizo uma ação, eu tenho uma fração de uma ação, eu tokenizo um imóvel, então essa fração daquele imóvel, ou imóvel inteiro, todos trabalham na mesma infraestrutura. Tá? Então, se eu estou na mesma infraestrutura, significa o seguinte, eu tenho um token, eu posso trocar um token pelo outro. Tá? Então, significa que eu posso estar dentro do meu wallet, do meu banco, né, vários tokens, um token que eu tenho uma ação, outro token que eu tenho um imóvel, outro token que eu tenho, por exemplo, um pedaço de uma dívida, de um consórcio, e por aí vai. E eu posso trocar esses tokens por eles mesmos e consigo criar esse portfólio. Então, essa tokenização da economia é muito forte, principalmente quando o Banco Central lança os seus CBDCs, né, que é a sua moeda digital, então ele está vendo o mundo inteiro trabalhando em cima disso. Então, você imagina que no Brasil não está definido ainda, mas se o Banco Central vai emitir a sua moeda, provavelmente ele não vai emitir direto para as pessoas, ele vai emitir para os bancos, e o banco pode emitir a sua moeda, a sua stablecoin, né, baseado na moeda do Banco Central. Então, o que significa? Olha que interessante como pode ficar esse finalzinho todo. Quer dizer, o Banco Central emitiu a sua moeda, o Itaú, o Bradesco emite a sua moeda e ela tem um valor diferente. Né? Por quê? Porque, por exemplo, a moeda do Itaú pode valer mais que a moeda do Bradesco, porque ele faz determinadas parcerias de cashback, etc., e aquele token acaba valendo mais. E outras coisas também, quer dizer, isso vai dar uma liquidez na economia, porque eu posso usar esses tokens, quer dizer, estou comprando tokens diferentes, de ativos diferentes, eu tenho essa troca instantânea, eu tenho os bancos criando esses tokens diferentes também, né? Quer dizer, um token valendo mais que o outro, e esse token é uma stablecoin, né? Baseado em real. Eu tenho essa ultra personalização gerada pela inteligência artificial, né? E gerando produtos diferenciados pelas moedas. Então, quando a gente olha o futuro, isso é mais ou menos o que a gente vai ver por aí, né? Essa velocidade da economia acontecendo, né? Através dessa tokenização, essa homogeneização de todos os ativos numa plataforma única, com essa hiperpersonalização causada pela inteligência artificial. Então, isso aqui foi aí um papo rápido para vocês, para que a gente pudesse aí, pelo menos, jogar uma pimentinha aí nessa conversa toda. Então, meu nome é Guga Stocco, trouxe aí um pouquinho de conversa para vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal.